Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu vim falar com você sobre o Bradesco, essa ação que caiu muito nos últimos dias. Então eu resolvi fazer esse vídeo para trazer informações para vocês e para nós tentar entender o que está acontecendo, se essa queda teve um motivo que faz sentido ou se foi só alguma histeria de mercado. Então vamos entender mais sobre essa ação, vamos dar uma olhada aqui em alguns números importantes e eu também vou dar a minha opinião sobre o que eu acho que está acontecendo, se realmente fez sentido toda essa queda que aconteceu ou se o mercado exagerou e pode ser uma grande oportunidade de investimento. Então antes disso eu só peço para curtir esse vídeo, isso é muito importante para o canal continuar crescendo, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Mas se você está chegando a primeira vez aqui no canal, segura até o final do vídeo e depois você decide. Se você gostar do vídeo, você curta o vídeo e também aproveita e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Então sem enrolação, vamos direto para o que interessa. E aqui vamos para a tela do meu computador, onde eu vou trazer alguns números importantes para vocês. Então, como vocês podem ver aqui na minha tela, eu estou no site Status Invest. Esse é um dos sites que eu mais utilizo para fazer análise de ações. É claro que eu não utilizo só esse site, mas eu começo muito por esse site, pego bastantes informações aqui e depois eu utilizo também outras ferramentas, como vocês vão ver. Então, como vocês podem ver aqui, a ação, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o mercado está fechado e ela está cotada a R$ 15,21. E como vocês podem ver, nos últimos 52 semanas, ou seja, no último ano, a ação ela chegou no mínimo de R$ 14,90 e no máximo de R$ 21,39. Então ela está bem próximo da mínima que ela teve no último ano. Então isso mostra que a ação caiu bastante, como vocês vão ver também no gráfico. E aqui então o gráfico está em 5 dias, mas vamos aumentar um pouco aqui para 30 dias para vocês começarem a ver como que caiu o preço da ação. 30 dias atrás a ação estava cotada a quase R$ 20 praticamente, chegou a passar de R$ 20 e ela teve uma pequena queda, mas ficou oscilando muito próximo dos R$ 20 e depois então ela teve uma queda muito forte e agora então ela está cotada a pouco mais de R$ 15. Então caiu praticamente R$ 5 em questão de poucos dias. Então isso é uma queda muito forte no preço das ações. Então vamos olhar aqui alguns indicadores da empresa. O dividend yield da empresa está em 4,35% e se nós olhar aqui o histórico, a média de dividend yield do Bradesco é de 3,81%. Mas como vocês podem ver, ela oscila bastante e ultimamente então ela está um pouco acima até da média, então ela está pagando mais dividendo do que ela costuma pagar. Só que é claro que o indicador aqui leva em consideração também o preço que a ação está sendo negociada. E como a ação caiu muito, esse indicador ele acaba aumentando porque o dividendo que foi distribuído foi o mesmo. Então isso acaba mascarando um pouquinho o dividendo pago pela empresa. Como a ação caiu, o dividend yield aumenta. Então sempre quando você analisar uma ação, você também tem que tomar cuidado com isso. Aqui então no PL, vamos dar uma olhada aqui. O PL sim é um indicador que você pode se basear porque ele é a relação preço sobre lucro. Como o lucro ele praticamente estabilizou, ele foi um pouquinho menor, o preço mais baixo vai trazer então um indicador PL mais baixo, o que olhando para esse indicador indica que a empresa está com um desconto maior em relação ao lucro que ela vem dando. Então atualmente está em 6,88 e como vocês podem ver, a média da empresa é 10,67. Então está bem abaixo da média. É claro que se você for olhar aqui, teve os anos de 2017, 18, 19 e 20 que foi acima dessa média, que fez essa média subir muito, porque aqui em 2015 o PL da Bradesco chegou a 5,37, que era muito baixo. Mesmo com essa queda atual, ainda não chegou nesse PL, nem chegou ainda a baixar de 6, então ainda tem bastante coisa que pode cair para chegar então no menor resultado que foi lá em 2015. Mas já é um PL bem interessante. Isso quer dizer então que o investidor, levando em consideração o preço atual da ação e o lucro atual por ação, o investidor teria um retorno do investimento em menos de 7 anos, o que é um retorno bem interessante. Então vamos fechar aqui. Esses são alguns indicadores, então aqui tem outros indicadores, o ROI, indicador de rentabilidade, então vocês podem dar uma olhada mais a fundo, mas eu acho que não é tão interessante nós olhar. Aqui nos dividendos, como vocês podem ver, o Bradesco ele paga dividendos mensalmente, então apesar de ser um valor baixo de menos de 2 centavos aqui, todo mês está caindo um dinheirinho, então ele paga todo mês, mesmo sendo um valor baixo, e aí alguns meses ele paga um valor maior, justamente para distribuir o restante do lucro do banco. E eu quero mostrar então aqui para vocês uma coisa bem interessante, inclusive se vocês for olhar aqui, o payout então do Banco Bradesco, ele está caindo bastante, ele está distribuindo bem menos, atualmente ele está em 20,17
37%, em 2021 foi de 39%, que está mais próximo da média que a empresa vem distribuindo, que está em 33,65%. Aqui só está considerando de 2015 para cima, então atualmente em 2022 está abaixo dessa média, mas em 2021 aqui ficou muito próximo, então ainda tem alguns meses no ano e talvez o Bradesco anuncie mais dividendos que podem então aumentar esse payout. Mas eu acho que inclusive pode ficar abaixo do payout normal que o Bradesco paga, justamente então porque teve uma pequena queda nos resultados, como vocês vão ver. Então vamos descer mais um pouco aqui embaixo. Eu quero mostrar para vocês a DRE, que para mim é uma parte muito importante. Esse gráfico aqui eu gosto muito de olhar. Então vamos puxar aqui para o máximo. Então eu gosto muito de olhar esse indicador aqui, olhar a receita líquida e o lucro líquido crescente. Eu quero empresas que tenham receita líquida e lucro líquido, que tenham um gráfico parecido com uma escadinha, que a cada ano costuma subir mais. É claro que é difícil de você achar uma empresa que sobe todo ano exatamente, como vocês podem ver aqui. O Bradesco, ele tem resultados bem interessantes, esse gráfico é legal, mas ele não sobe todo ano. Então teve alguns momentos que foi maior e diminuiu um pouco. Por exemplo, aqui 2016 foi a maior receita líquida que o Bradesco já teve, de 162,9 bilhões de reais, e ele não atingiu mais essa mesma receita. Mas se você olhar aqui, o lucro líquido no ano de 2016 foi de quase 18 bilhões de reais. E se nós olhar aqui em 2021 foi de mais de 23 bilhões de reais. Então mesmo a receita líquida caindo, o banco conseguiu ter mais lucro porque ele conseguiu se tornar mais eficiente e melhorar os resultados dele. Isso também é um ponto muito importante. Aqui em 2009, por exemplo, a receita líquida do banco era de quase 62 bilhões e o lucro líquido de 8 bilhões. Então, para 2021, a receita praticamente dobrou e o lucro praticamente triplicou. Então, isso é um crescimento bem interessante, principalmente para um banco que já é muito grande, é muito mais difícil você crescer. Então, na minha opinião, isso aqui é um resultado interessante. Eu gosto de olhar para indicadores assim. Isso me mostra que é uma empresa saudável. Então, visto isso, agora nós vamos para o resultado que a empresa soltou do terceiro trimestre de 2022, para nós entender então e olhar um pouco mais a fundo por que a ação caiu tanto. Então, o lucro líquido recorrente foi de 5,2 bilhões, houve uma queda então de 25,8% comparando o trimestre do ano passado, 22,8% comparando então anualmente. Então, isso mostra que o lucro líquido do banco caiu bastante, foi uma queda bem expressiva, isso é praticamente 1/5 de queda, então é um valor expressivo. A carteira expandida cresceu, a margem com clientes cresceu, como vocês podem ver. O seguro, previdência e capitalização diminuiu no trimestre, mas subiu no ano, então teve um resultado melhor. As despesas operacionais subiram no caso, então isso é pior para o banco, então se aumentou o custo, isso vai afetar mais o resultado, isso não é bom. E aqui então vem o ponto que eu acho mais importante de todos, que é o PDD expandida. O que seria isso? O PDD é provisão para devedores duvidosos. Então os bancos eles têm esse artifício contábil onde eles podem reservar um valor para possíveis perdas que eles podem ter com inadimplência, com falta de pagamentos em financiamentos, por exemplo. Então esse dinheiro ele é reservado, ele já é dado como um prejuízo para diminuir o lucro do banco, para reservar um valor para se por acaso tiver um aumento na inadimplência. Então isso aqui que afetou tanto o resultado. Essa provisão ela aumentou muito, como vocês podem ver na comparação de trimestre foi de mais 36,8% que aumentou e no ano foi 116,4%. Então aumentou muito essa provisão e essa provisão, como ela diminui do lucro no efeito contábil, então isso teve uma queda muito grande no lucro, nos resultados da empresa. Isso não representa diretamente que a empresa teve esse prejuízo, mas sim que foi reservado um valor para possíveis pagamentos, para possíveis perdas então no futuro. É claro que aqui vocês vão entender um pouco mais, já existe um aumento da inadimplência, por isso que aumentou também essa provisão para devedores duvidosos. Mas nós vamos chegar nisso. O índice de Basileia aqui praticamente se manteve estável, então isso não mudou. O grau de endividamento da empresa praticamente não teve essa alteração. Como vocês podem ver aqui, o lucro líquido, comparando o nono mês de 2021 com o nono mês de 2022, caiu só 2,6%. Então é uma diferença muito pequena. Como vocês podem ver, deu 500 milhões de reais mais ou menos que teve então de queda.
queda do lucro líquido. Isso não é uma queda tão expressiva, então vamos olhar mais alguns números aqui. Então a carteira de crédito, como vocês podem ver, cresceu muito, e isso aqui é um porém que pode causar muito aumento nas provisões para devedores duvidosos. O aumento do crédito pode causar inadimplência. Os cartões de crédito, por exemplo, subiu 38,8%, crédito rural para PJ 30,5%, o crédito pessoal 19% e o CDC leasing de veículos para PJ também 25,6%. O que isso quer dizer? O banco ele liberou mais crédito, cresceu muito nisso, mas isso também pode trazer então inadimplência. Isso vai acontecer realmente? Não sei, mas isso aumentou então o risco e por isso também aumentou as provisões, porque tem muita inadimplência no Brasil, nós estamos vivendo uma crise e é normal então que as provisões aumentem para justamente já remediar esse possível problema que pode surgir. E aqui então na inadimplência, como vocês podem ver, houve realmente um crescimento dessa inadimplência. Como vocês podem ver aqui no gráfico, ela teve um pico dela, foi no começo da pandemia, que foi no segundo trimestre de 2020, justamente quando tudo começou. Então os bancos, eles já se adiantaram a esse possível aumento na inadimplência e também como muita coisa fechou completamente no começo, também as pessoas tiveram dificuldade para fazer os pagamentos das suas contas. Então isso aumentou muito a inadimplência. Mas depois disso foi controlando de novo, foi diminuindo, ficou em números estáveis e agora então voltou a crescer de novo, justamente porque o Brasil está ainda na crise, não se recuperou disso, então tem muitas pessoas com dificuldade e é normal que aumente então essa despesa com provisão para devedores duvidosos. Como vocês podem ver, a inadimplência ela também aumentou no período de 15 a 90 dias. Ela estava em 2020 um pouco maior e aí ela deu essa queda e voltou de novo a subir. Como vocês podem ver, praticamente todo o gráfico aqui, tanto para micro, pequenas e médias empresas, como para pessoa física, como grandes empresas, como no total, praticamente o gráfico faz o mesmo desenho. Então é tudo meio parecido. A inadimplência acima de 90 dias, o gráfico já fica mais nítido ainda. Como que essa inadimplência era alta em dezembro de 2016, quando a crise era muito forte aqui no Brasil, quando houve então o impeachment da Dilma. Naquela época estava uma crise muito feia mesmo aqui no Brasil e essa inadimplência foi caindo bastante. Em 2020 ela começou a crescer de novo e está subindo de novo. Então é um ponto de atenção sim, esse aumento na inadimplência. Por isso que então o banco teve que aumentar as provisões e por isso então que os resultados do banco pioraram. Como vocês podem ver também, o índice de cobertura é importante. Esse índice é o que o banco tem para cobrir então possíveis perdas. Esse índice ele está caindo. Por quê? Porque o banco está tendo que cobrir essas perdas, essa inadimplência, por isso que esse índice está caindo. Então isso fica muito claro aqui você lendo, olhando esses gráficos. Se você for olhar aqui então os resultados, como por exemplo seguro, previdência e capitalização, o lucro líquido teve uma queda muito pequena. Comparando o terceiro trimestre de 2021 com o terceiro de 2022, caiu só 3,1%. E comparando então o nono mês de 2021 com o nono mês de 2022, esse ano então subiu 28,1%. Então houve um aumento bastante significativo. E o resultado das operações também cresceu. Então do terceiro trimestre de 2021 para o terceiro trimestre de 2022 subiu 8%. Comparando também o nono mês de 2021 com o nono mês de 2022, subiu 32%. Então mostrando que os resultados do banco não pioraram tanto e que realmente o que está pesando tanto nesses resultados são o aumento das provisões, o aumento da inadimplência. Isso afeta muito o resultado do banco. E aqui então nos outros indicadores fica sempre cada vez mais claro que é isso que aconteceu. Então olhando os números aqui já ficou muito claro que o grande motivo desse pessimismo do mercado é realmente que os resultados eles foram piores do que imaginavam. Os analistas imaginavam um resultado melhor do banco e o resultado não foi esse, e automaticamente o mercado então ele costuma ser muito negativo quando sai um resultado pior e muito positivo quando sai um resultado acima do que é esperado. Mas eu sempre acho muito importante que as pessoas entendam, que os investidores entendam que os analistas eles fazem projeções, eles não têm certeza de nada que vai acontecer e o mercado ele segue muito essas projeções, e eu acho isso um pouquinho errado nesse ponto, que
que o mercado então siga essa tendência, ou melhor ainda, você como investidor não deve seguir a tendência do mercado só porque os analistas fizeram projeções. Muitas vezes os analistas eles não sabem como que está lá dentro na empresa, quanto que a inadimplência, por exemplo, está crescendo, e aí o banco tem que fazer esse aumento nas provisões para justamente se precaver e não ter problemas futuros. Então essas provisões é como se fosse um remédio para que no futuro não tenha problemas mais graves, que o banco não tenha problemas piores que podem quebrar o banco. Então eu não vejo isso aqui como tão negativo assim. É claro que o aumento da inadimplência e das provisões não é positivo, mas eu não acho que seja motivo para um pessimismo tão grande. Então, na minha opinião, sim, o resultado ele não foi tão bom, mas eu não acho que ele foi ruim como o mercado precificou. Foi praticamente um resultado um pouquinho ruim, foi basicamente como se a empresa não tivesse crescido nesse período e aumentado um pouquinho o risco dela em relação ao que ela tinha de resultados anteriores. Mas eu acho o Bradesco um banco muito sólido, tem números aqui mostrando que o banco já passou por dificuldades. Em 2016 a inadimplência era muito maior, ou então o banco ele já tem mecanismos, já tem uma política para contornar essas situações. É normal que aumente essa inadimplência, o banco também deu mais crédito, como vocês viram, isso também costuma aumentar a inadimplência. Mas se o Brasil, por exemplo, melhorar, conseguir ter um crescimento econômico, automaticamente então os resultados do banco vão voltar ao normal e inclusive com esse aumento do crédito pode aumentar bastante, o banco pode crescer muito se ele receber todos esses créditos que ele concedeu. Então isso pode ser positivo no futuro. Na minha opinião, então, essa queda foi um exagero. A ação até poderia ter caído um pouco, mas eu não sei se deveria ter caído tanto. Vamos voltar aqui no gráfico. Talvez essa queda foi um pouquinho exagerada, ela não precisava ser tão elevada, como vocês podem ver aqui, ó, a queda foi muito forte mesmo nos últimos dias aqui, depois que saiu o resultado do banco. Então eu acho que sim, o resultado não foi tão bom, mas essa queda exagerada aqui pode ser sim uma oportunidade de investimento, dependendo da sua estratégia de investimentos. Por enquanto, eu não invisto no Bradesco, nunca fui investidor ainda do Bradesco, mas eu tô de olho com essa queda aqui, o banco começou a me chamar a atenção. Não quer dizer que eu vou investir, mas eu comecei a dar uma atenção pro banco. Se continuar caindo, cair mais um pouco, talvez eu comece a investir no Bradesco, não por considerar o melhor investimento do mundo, mas sim porque considero o preço muito baixo em relação ao que o banco realmente entrega de resultados e o que ele vale. Eu acho que esse pessimismo aqui está fugindo então dos números reais do banco. Então essa é a minha opinião e eu tô de olho no banco. Não quer dizer que eu vou investir mesmo, eu só tô dando então uma atenção maior e se o preço cair mais, ficar mais atrativo ainda, eu posso decidir investir nesse banco. Então comenta aqui o que você acha. Será que o mercado exagerou nessa queda? Você concorda comigo? Ou você acha que o mercado acertou nessa queda ou até devia cair mais? Deixa a tua opinião aqui embaixo, vamos debater então, vamos trocar ideia, porque isso ajuda, isso engrandece então a nossa opinião e isso pode trazer novas visões de pessoas diferentes que acaba engrandecendo e melhorando ainda mais o conteúdo aqui do canal. Então depois de todo esse conteúdo, agora sim, esse vídeo eu garanto que valeu a pena, que você teve informações relevantes aqui, eu dei a minha opinião muito sincera sobre isso e agora então você pode curtir o vídeo, isso é muito importante para o canal continuar crescendo, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo de valor para vocês. Se ainda não é inscrito no canal, não perde mais tempo, se inscreve e também ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!